Uma videoaula do canal do professor Evanildo, tá? Este é meu contato via WhatsApp, 31 o DDD, né, Belo Horizonte, 986044429 meu telefone. Caso de dúvidas, queiram encaminhar dúvidas, encaminhem dúvidas para o e-mail evanildotnqi@yahoo.com.br. Esta videoaula, tá? Nós vamos fazer a correção da prova do Senai, que aconteceu, né, para o segundo semestre de 2016, tá? PSU Aprendizagem. Prova que aconteceu no período da tarde, às 13 horas. Como é que funcionam as provas do Senai? As 15 primeiras questões de língua portuguesa, tá? Vou fazer 15 questões de português, né, até 15, da 16ª em diante, questão de matemática. E vamos corrigir a 16ª questão, tá? Então a 16ª questão está aí, né, querendo a simplificação da fração. Então essa aqui é uma fração, tá? Aí o pessoal já bate o olho, fica todo desesperado, né? Porque tem muitas frações, inclusive tem frações sobre frações, aí o cara fica louco. Mas tudo bem, o que você vai fazer? Vai fazer por partes. Resolva a parte de cima primeiro, vou obter uma fração, e depois eu vou fazer a parte de baixo, obtendo uma outra fração. Posso fazer junto? Pode, nada impede, tá? Faça da forma que você achar que é melhor. Eu vou fazendo aqui separadamente. Por exemplo, o que eu vou fazer aqui? Tá? Pensando só na parte de cima. Eu tenho 1/2 menos 1/3 dividido por 2. O que acontece? Aqui nós temos duas operações, subtração e divisão. Lembra da regrinha de expressão? Resolvo primeiro o quê? Multiplicação e divisão, depois soma e subtração. Só que a gente tem que lembrar, primeiro eu faço potência e raiz, depois divisão e multiplicação, e depois soma e subtração, tá? Vamos supor que aqui fosse multiplicação, aí você tem que fazer multiplicação e divisão, não é isso? Qual que você faria, tá? Eu faria, e o correto é fazer sempre o que vier em primeiro lugar, tá? Da esquerda para a direita. Se tiver a mesma condição, né? Por exemplo, soma e subtração, o que eu faço? Eu faço primeiro da esquerda para a direita, o que vier primeiro. Neste caso, a regra indica multiplicação e divisão primeiro, então eu vou fazer a divisão primeiro. Se tivesse uma potência, eu teria que fazer a potência ou a raiz primeiro, mas primeiro aqui, então, divisão. Vamos lá, né? O que eu vou fazer então? Eu vou copiar 1/2, porque eu não vou mexer com ele no primeiro momento, menos, né? Aí eu vou pegar 1/3 e dividir por meio, tá? Ou seja, dividir por 2 sobre 1. É 2 sobre 1 aqui. Você não está vendo não, mas é 2 sobre 1, tá? O 1 está aqui, ele aparece depois para fazer a operação, tá? Se tivesse como dividir 1 por 2, eu poderia. Não tem como, né, fazer isso. Então o que eu vou proceder? Eu vou fazer o processo que não tem erro, tá? Qual que é o processo de divisão de fração? Conservo a primeira fração, que é 1/3, e multiplico pelo inverso da segunda, ou seja, não é 2 sobre 1, então eu vou inverter a segunda, vai ficar o quê? 1 sobre 2, tá? Tranquilo aí? Vou colocar os... Beleza. Aí o que acontece aqui, né? Eu vou fazer, vai dar 1/2 menos quem, tá? 1/2, desculpa, meio menos 1/3 vezes 1/2. Como é que eu faço aqui? 1 vezes 1, numerador com numerador, 3 vezes 2, 6, né? Tranquilo? Dividido, né? Bacana. Não finalizei a parte de cima ainda, né? Então tem na parte de cima 1/2 menos 1/6, tá? Que é igual. O que eu faço aqui? Subtração de numeradores. O que eu tenho que fazer? Tirar o mínimo. O mínimo entre quem? 6 e 2. Tirando o mínimo entre 6 e 2, né? Eu faço por 2, 6 por 2, 3, né? 2 por 2, 1. Pego agora o 3 dividido por 3, 1. E 1 já está fatorado. Então tem 2 vezes 3, o MMC é 6. Então continua aqui, ó, 6. Aí eu vou pegar, né, para fazer o processo, no caso aqui, de subtração. Pego o MMC, divido com cada denominador e multiplico com cada numerador. Então 6 dividido por 2, 3 vezes 1, 3. Menos 6 dividido por 6, 1 vezes 1, 1. Então eu vou ter o quê? 2/6, tá?
Muito bem, então achei a primeira fração. Agora eu tenho que achar a parte de baixo. Então vou pegar agora a parte de baixo para resolver. O mesmo procedimento, não é 1, só que 1 sobre 1. Vamos colocar aqui para facilitar a operação de fração. Tá? Mais 3 sobre 4, que é a segunda fração, dividido, né? O que eu vou fazer? Eu posso até fazer isso aqui, olha que interessante isso aqui. Dá para fazer isso aqui, ó. Mas se der para fazer a divisão, pois dá para dividir 3 por 1? Dá, né? Então eu vou ter 1 sobre 1, mais 3 dividido por 1, 3. E 4 dividido por 2, 2. Você pode fazer assim, se der para dividir. Por exemplo, se fosse aqui 1 e aqui 3, não dava para dividir, tá? Porque não tem como dividir um número menor de um número maior. Então o que eu teria que fazer? Eu vou fazer aqui bem pequenininho, né, para você entender, né? Não é 1/2, é 3/4 vezes 2 sobre 1, tá? Então daria quanto? 3 vezes 2, 6 sobre 4, não é isso? Beleza, mas 6 sobre 4 é diferente de 3/2. Mas aí o que eu faço? Eu simplifico, né? Simplificar em cima e embaixo por 2. 6 dividido por 2, 3. 4 dividido por 2, 2. Então cheguei à mesma condição, tá? 1 sobre 1 mais 3/2. Então vamos escrever aqui. 1 sobre 1 mais 3/2. E aí, como é que fica? Tá? Aí, né? Muito importante isso aqui, ó. MMC. Mas fica fácil, que MMC entre 2 e 1 não precisa nem fazer, é 2, né? Se quiser, faz lá, mas não tem necessidade. 2 dividido por 1, 2 vezes 1, 2, mais 2 dividido por 2, 1, vezes 3, 3. Então, tenho essas duas frações, 2/6 dividido por 5/2. Isso aqui eu posso, a mesma coisa, escrever isso aqui, ó. Se assusta, né, que tá assim, mas isso aqui é isso aqui, ó. Beleza? O que eu vou fazer? Dá para dividir 2 por 5? Não dá. Aí não deixa de fazer a divisão. Então o que eu faço? Conservo a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Beleza? 2 vezes 2, 4. Né? 6 vezes 5, 30. 4, 30 avos. Simplifico por 2 e por 2. Né? Que eu tenho que reduzir a fração ao máximo. É simplificar. Então não pode parar aqui dessa forma. 4 dividido por 2, 2. 30 dividido por 2, 15, né? 2 quinzeavos. Então, 2 quinzeavos, qual que é a alternativa correta? Letra D. Espero ter ajudado. Até uma próxima.